Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse nosso encontro semanal que tem sido maravilhoso para mim e pelo que eu tenho recebido de informações, maravilhoso para vocês também. Eu não poderia deixar aqui de mandar alguns alôs, né? De pessoas que falam, tô ouvindo teu programa, achei muito legal. Por exemplo, o Cleiton, ele é entregador lá do Mercado Livre. Ele veio entregar um produto para mim e falou, tô ouvindo lá sempre. Que bom, Cleiton, muito obrigado. Dona Inês e Chico Treva. Chico Treva é aquele que fazia aquelas viagens para Natal. Hoje está aposentado, senhor maravilhoso, e a esposa dele também. E eu quero mandar um abraço para eles. Chaguinha, vizinha de Adineia, ela tá lá toda quarta-feira, sempre nos ouvindo, não é? Lá de Campo Grande nós temos João Paulo, Dona Maria Francisca Dantas e também Luciana Brito, todo mundo lá de Campo Grande. Maxon Macedo, que sempre foi um grande amigo meu desde a infância, né? Francisca Ambrosio e sua filha Elza. Dona Fátima, mãe de Riane que trabalha conosco lá na clínica. Dona Fátima está nos ouvindo também. A Caílson, Toinha, Antônio Loureiro, Leliane da Equilibrium, da nossa clínica, Toninho, nosso paciente e amigo, Daniele lá da Dental Clínica, Josué Figueiredo, Erotilde Dantas, Dioclésio Balbino, Renan Cheiroso lá do Alto e também lá do Alto, Osana e Suzana, que foram alguns dos primeiros pacientes que eu já tive há 35 anos. Não pode nem dizer isso mais dessa forma, né, Suzana? Não é? Fábio Diógenes, que é um amigão meu desde criança, nós sempre fomos muito amigos e ele é do nosso clube também. Cacau também do nosso clube. Josimário, Dona de Janete, Pedro lá do Alto, Marcão, Super Marcão e Dona Fena lá em Arapuá. Menina, a lista tá ficando grande, daqui a pouco a gente tem que fazer um outro programa só para passar o nome das pessoas que nos pedem um alô e é com muita satisfação que eu faço isso. Meus amigos, hoje eu gostaria de falar um pouco para vocês daquele nosso contato mais espiritual sobre uma palestra que foi dada por um grande homem que conhece demais a Bíblia, chamado Witness Lee. E ele falou sobre um tempo com o Senhor. E nós estamos falando isso, normalmente vai ao ar de manhã cedo. Isso é muito bom porque serve para a gente poder ter esse contato mais íntimo com o nosso Criador, com o nosso Deus eterno. Todas as religiões acreditam num ser eterno. Nós cristãos acreditamos no Deus triuno. Pois bem, Andrew Murray foi um pastor americano, numa conferência uma vez, junto com outros pastores, ele fez a seguinte pergunta: quem aqui passa 30 minutos em comunhão pessoal com Deus, orando, meditando, tendo um acesso mais íntimo? Olha que coisa interessante, havia centenas de pessoas naquele lugar, somente uma levantou a mão. Ele falou, quem passa mais de 15 minutos? E aí então mais da metade das pessoas levantou as mãos. Quem passa mais de 5 minutos? Aí praticamente todo mundo levantou as mãos. E ele estava falando assim, quando você vai se preocupar com o seu corpo físico, quando você vai separar tempo para ir para a academia de musculação, para correr, nadar, andar de bicicleta, normalmente você não disponibiliza somente 5 minutos. Porque para a parte espiritual, você muitas vezes deixa isso de lado. Então, eu gasto tempo tentando me alimentar bem, muitas vezes fazendo minha própria comida, gasto tempo fazendo exercícios para manter o corpo em forma, mas e o espírito? E a parte mais importante, que é o que nos dá aquela paz, aquela sensação de que você está devidamente em paz com Deus, o nosso Criador. Sabe, até as religiões mais primordiais, as religiões que deram origem às religiões africanas, que deram origem ao espiritismo, que deram origem a candomblé, deram origem a tudo isso, falando sobre reencarnação e tudo mais, e eu não quero tocar nesse assunto sobre reencarnação e ressurreição, mas é só até a religião Wicca, que foi uma das religiões primordiais junto com a druida, até eles falam sobre a necessidade
de ter um contato com o Eterno, aquele que foi o inicializador de tudo que existe no universo, inclusive de nós mesmos e do nosso próprio espírito. Nós, seres humanos, somos os únicos que temos vontade e desejo de ter contato com o Criador. Vocês não viram, por exemplo, animais fazendo um altar para tentar adorar a Deus. Mas nós, seres humanos, fazemos isso o tempo todo. Alguns chegaram em algumas tribos indígenas da Amazônia e eles adoravam a lua, e eles adoravam muitas vezes até totens que eles construíam. Os índios americanos adoraram muitos totens, né, que são aqueles, parecem aquelas carrancas do São Francisco. E por que então a gente desperdiça, e não é desperdiçar, mas a gente dispensa tão pouco tempo para o nosso contato com esse Deus eterno? O Winston Churchill, grande líder dos aliados na Segunda Guerra Mundial, que foi quem levou os aliados a vencerem o eixo, que era Alemanha, Japão e Itália, ele costumava dizer que quando ele dormia, é como se fossem dois cães, dois cachorros, um cão negro e um cão branco. Ele chamava de cão branco quando ele estava em paz e cão negro quando ele estava depressivo. E muitas vezes ele acordava meio depressivo e ele dizia: o meu cão negro venceu a guerra. E essa guerra ele dizia que vencia quem ele alimentava mais. Então, se você alimentar a parte espiritual adequadamente, você vai ter uma pessoa com bastante aspecto de felicidade. Você vai poder viver de uma forma mais tranquila e em paz, sendo desnecessário o uso muitas vezes de ansiolíticos, por exemplo. Eu queria ler alguns versículos para você aqui. Mateus 4:4, ele diz assim, segundo o que estava sendo falado, Jesus ele estava sendo tentado pelo diabo. E ele fala: tira-te assim, assim, assado e tal. E ele diz assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É interessante que ele estava falando sobre comida. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Aí Jesus falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Parece que a palavra que procede da boca de Deus é alimento para nós. Mas alimento de verdade, porque Jeremias 15:16, ele diz assim: achadas tuas palavras, logo as comi. E a palavra usada no original é comer mesmo, é comer como quem come um pedaço de pão. Então, essas pessoas, seja Jesus, seja Jeremias, eles nos estimulam a comer as palavras. Opa, peraí, eu vou ter que pegar um pedaço da Bíblia, um pedaço de papel e sair comendo? Não, você vai precisar fazer com que aquilo seja parte do seu ser, que ele seja introduzido dentro do seu ser, a palavra que você escolheu, de tal forma que aquilo faça parte de você. E depois que Jeremias diz que achadas as tuas palavras, logo as comi, ele diz: as tuas palavras foram para mim gozo e alegria para o meu coração. E em Salmos 119, 103 diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Paladar, comida. Ele diz: mais que o mel é a minha boca. Então ele diz que as palavras de Deus são mais doces do que o mel. 1 Pedro 2, versículos 2 e 3 diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o leite sem dolo da palavra, para que por ele cresçais para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. E 1 Timóteo 4,6 diz: serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as palavras da fé. João 17,1, ele fala um versículo. Antes de falar de João 17,1, eu queria dizer para você que tudo isso falado sobre alimento, Paulo falou aos Coríntios, por exemplo: leite vos dei de beber e tal. Então essa relação de palavra de Deus com alimento está muito relacionado a nos constituir e nos fortalecer. Você quer ser fortalecido para o seu dia? Jesus também falou assim: vivei cada dia seu próprio mal. Porque todos os dias nós encontramos alguém ou algo que tende a nos deixar mais tristes em algum momento. Nunca, normalmente, nosso dia é 100% feliz. Tem sempre, cada dia, seu próprio mal.
E a gente precisa estar fortalecido para isso. Então, que tal quando acordar, ao invés de simplesmente ficar deitado sem fazer nada ou pensando besteira, ou simplesmente ficar olhando celular ou televisão, que tal meditar? Pegar uma parte da Bíblia, por exemplo, um livro espiritual, ler aquele livro e tomar aquilo como alimento. E aí, há a necessidade de uma oração, ou meditação, como alguns chamariam, ou reza, como você preferir, que religião que você esteja, mas o contato direto com esse Deus. E essa oração, ela tem uma característica muito interessante. Não é oração de pedir, porque quando Paulo diz, leite vos dei de beber, ele queria que os coríntios fossem pessoas cristãos, na verdade, adultos. Vocês já viram, vocês que são pais, como é que funciona quando vocês têm os filhos? Tem uns filhos pequenos, 4, 5 anos de idade, você vai no supermercado ou numa loja, ele fica dizendo, pai, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Ele não está querendo saber se você está com contas para pagar, se você não tem dinheiro. Ele só quer saber de que ele quer presente, ele quer um presente. Filho, criança, ele adora um presente. E quando o filho fica mais maduro, ele está mais preocupado. Nesse final de semana eu fui ao aniversário de um grande amigo de 90 anos. E eu fiquei muito interessado em ver que os filhos, netos, todos estavam ali cuidando daquele senhor. Ficou ao contrário. No passado, aquele senhor que hoje tem 90 anos, quando ele era bem jovem, os filhos pequenos e os netos nem existiam, ele só se preocupava em cuidar dessas pessoas. E agora ele está sendo cuidado. Eu não estou dizendo que tem que ser uma troca, mas eu estou dizendo para vocês que há uma necessidade de que nós possamos nos preocupar com o nosso Senhor, não como crianças. Senhor, eu vou fazer uma viagem, cuida de mim para que eu não capote o carro. Senhor, eu estou com uma conta para pagar, me arruma dinheiro para pagar. Senhor, não sei o que. Isso aí serve para quê, pessoal? É só pedido, é só tentar fazer Deus de escravo. Tenta passar um tempo na presença dele. Senhor, me enche. Romanos 10:13 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo de quê? Salvo de tudo quanto é desgraça. Você imagina invocar, é clamar, é chamar. Você poder chamar pelo seu próprio Deus, ele dá essa permissão, tem um nome. O nome dele, Yeshua, ou como alguns chamam, Jesus. Por que não? Chama Yeshua. Yeshua, vem, enche de você mesmo. Me dá a sua paz. Yeshua ou Jesus disse assim, a minha paz vos dou, não como o mundo vou lá dar, mas a minha paz vos dou. E ainda tem um detalhe interessante, a gente não precisa ficar necessariamente cheio de normas, de regras. Para eu orar eu tenho que estar numa capela, eu tenho que estar num templo. Não, de forma alguma. Ele disse que chegou a hora em que os adoradores adoram em espírito e em verdade. E João 17:1 diz, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai. Então, não existe nenhum lugar na Bíblia que fala, por exemplo, que numa oração as pessoas fecharam os olhos. E eu não estou querendo dizer aqui que você não pode fechar os olhos. Fecha os olhos se você achar melhor. Mas você não é obrigado a orar e conversar com Deus de olhos fechados. A Bíblia não fala de ninguém que fechou os olhos para orar, mas fala de alguém que abriu os olhos para orar, que diz que Jesus, levantando os olhos ao céu, ou seja, ele olhou para o céu e falou. Então, a gente precisa perder todos aqueles dogmas. Mateus 5 fala que a gente orando deve estar no nosso quarto e orando em secreto a Deus, não querendo aparecer nas praças como os escribas, como fariseus, como religiosos que adoram aparecer, adoram ser valorizados. Não, na verdade a proposta é você ter um contato com o seu Criador e ensinar seus filhos a fazerem a mesma coisa. Giovana, mas você está falando isso em relação à Bíblia, eu não acredito na Bíblia. Bom, 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é soprada por Deus. Eu pessoalmente creio nas escrituras, eu creio plenamente e vivo em função disso. Todos os dias eu dispenso algum tempo para meditar, para começar o dia, tento fazer isso durante a metade do dia também, antes de dormir, por que não? Isso tem me dado muito mais paz, muito mais relaxamento. Eu quero muito mais. Eu não sei se eu seria daquele que levanta a mão quando o Andrew Murrow falou lá no início
Quem aqui passa mais de meia hora por dia na presença de Deus? Não é inventando, sabe, pessoal? Você pode fazer orações repetidas, você pode pegar uma oração repetida e passar 2 horas falando, isso não serve para nada. Foi Jesus que disse. E quando orardes, não useis de vãs repetições como gentios, que eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. E isso não é verdade. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 7. Então, o importante não é falar demais, é falar para tocar o Senhor e fazer com que Ele possa nos preencher e nos tocar. Se você não teve essa experiência ainda hoje, faça isso agora. Pare um tempinho, pare toda a confusão mental, todos os afazeres e tenta dispensar um tempo. E se você não sabe que palavras usar, você só diz: Senhor, muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. E muito obrigado pela minha saúde. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem me permitido ter. Seja um filho, seja emprego, seja comida, seja o que for. Muito obrigado, mas eu queria passar um pouco mais de tempo dentro da sua paz, sentindo a sua paz, e tenta se conectar com Ele. Isso vai ser muito bom para você. Você vê que o tempo aqui passa muito rápido, pessoal. Nós já vamos terminar o nosso programa. Eu só queria passar para vocês antes um pouco da mensagem dos nossos patrocinadores, que também falam de um papo saudável. E o papo saudável é totalmente relacionado ao corpo. Também sobre a alma, mente, emoção e vontade. Primeiro nós falamos um pouco sobre o espírito e agora nós vamos falar sobre essas 2 outras formas. Eu queria falar um pouco sobre a Dental Clínica, que é a minha clínica. A Dental Clínica que está fazendo agora 35 anos de odontologia de alto nível sendo feito na região do Vale do Açu. E agora, no começo de novembro especificamente, nós começaremos de volta, nós voltaremos a Natal. Passamos alguns meses sem atender, acho que desde maio, né? Nos últimos 9 anos nós atendemos em Natal. Já chegamos a atender em Ponta Negra, inclusive. E dessa vez nós vamos atender lá no CTC, é o novo endereço. São aquelas 2 torres que funcionam ali na Mintas Barros. E vamos entrar com gosto de gás. Como dizia a música de O Traje a Rigor, nós vamos invadir sua praia. Nós vamos levar para lá, inclusive, o laser de alta potência, que é novidade. Natal normalmente não usa isso. E a gente vai poder usar laser de alta potência. Então, se você tem parentes, amigos que moram em Natal, saiba. Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas de volta em Natal com força total a partir de novembro. E vai ser da mesma forma como o Equilíbrio, que nós vamos falar daqui a pouquinho. A partir do próximo ano você vai ter novidades o tempo todo sobre a Dental Clínica em Natal. Nós estamos propondo algo também que vai ser maravilhoso. Por enquanto, lá em Natal você precisa ter acesso a partir do nosso telefone em Açu, que é o 999-816640, 999-816640. Nós disponibilizaremos um chip especificamente para Natal. E mais novidades vocês saberão no nosso Instagram, da Dental Clínica e do meu pessoal. O da Dental Clínica é Dental Clínica DR Giovanni, ou seja, Dental Clínica Dr. Giovanni, tudo junto. Dental Clínica DR Giovanni. E o meu pessoal, que sou eu que respondo, se vocês quiserem falar alguma coisa diretamente para mim, é DR Giovanni Dantas, ou seja, Dr. Giovanni Dantas. Giovanni, vocês se lembram, é Jovane. Então, Dr. Giovanni Dantas é o meu Instagram pessoal. E a partir desses contatos vocês vão poder saber mais. Nós já temos muitas pessoas marcando lá para os primeiros dias que deverão acontecer logo nos primeiros dias de novembro. Nós estamos fazendo todo o processo para que isso funcione adequadamente, não é? E graças a Deus somos muito bem recebidos, temos uma gama de centenas de pacientes naquela cidade e pretendemos crescer cada vez mais. Dental Clínica, que chega com um centro de fresagem para fazer essas facetas de porcelana numa só sessão. Chega com o próprio Giovanni, que sou eu que vos fala, que vai chegar nesse final do ano com 15 mil implantes instalados. Já estamos muito próximos disso. Deve chegar talvez agora em novembro mesmo. 15 mil implantes, pessoal, não é 150 implantes, é 15 mil implantes instalados na vida em 27 anos de implantodontia. E em 35 anos de odontologia, mais de 20 mil facetas e coroas de porcelana instalados. Então não preciso nem dizer que a qualidade é acima de toda prova. E nós vamos estar lá em Natal
já a partir de novembro. Essa é a boa novidade em relação à Dental Clínica. Atenderemos aos sábados lá, continuaremos o nosso atendimento normal de segunda a sexta aqui em Açu. O nosso segundo patrocinador é Equilibrium. Equilibrium, que é aquela clínica que vocês sabem e que já caiu na boca do povo, as pessoas adoram, gostam demais dela, porque nós conseguimos fazer coisas maravilhosas. Desde atendimentos tipo ultrassonografia aos sábados, desde trazer a Liga contra o Câncer para dentro da Equilibrium, e a partir do final agora de outubro nós teremos médico da Liga praticamente todos os dias na Equilibrium, da Liga contra o Câncer, né? O doutor Cury nos prometeu isso e ele é um homem de palavra, e a Liga contra o Câncer de Mossoró, Açu, ela está funcionando já há 2 meses e vai continuar se Deus quiser. Alguns aparelhos já têm sido comprados inclusive para isso. Nós temos também a parte de testes ergométricos, a parte de cardiologia que está chegando nesses próximos dias. Eu acho que daqui para a próxima semana já está chegando. Chegaremos com valores bem em conta e com pessoas que vão poder avaliar esses testes com um padrão mais elevado no estado. No mesmo padrão da Dental Clínica, a Equilíbrio pretende se instalar como uma das clínicas mais modernas do Rio Grande do Norte e quem sabe do Nordeste. Mas o nosso carro-chefe ainda é o tomógrafo. Vocês sabem, para fazer uma tomografia vocês não precisam de uma requisição médica. Então você sofreu uma grande pancada na cabeça, tem dúvidas sobre se isso pode ter gerado algum tipo de problema, faz uma tomografia, vem até a nossa clínica. Com certeza nós conseguiremos alguém para avaliar o seu exame. Você faz a tomografia e isso fica fácil de ver. Na hora que está sendo feito, a gente já consegue ver se existe algum tipo de fratura, às vezes algum tipo de coágulo, algum tipo de problema no cérebro. Então, tantas coisas podem ser vistas. Jogadores, atletas que muitas vezes se lesionam, têm receios de que possam ter quebrado algum osso, quebrado ossos, aqueles ossinhos que são pequenos e que ficam mais escondidos e às vezes na radiografia você não consegue ver, na tomografia não tem coisa melhor. Você consegue ver coisas maravilhosas a partir daí. Então a tomografia, ela está para servir a população de uma forma completamente acessível, e se você tem dúvidas disso, entre em contato conosco que você vai saber. O telefone é o 99696-2122. 99696-2122. As redes sociais, nós temos o Instagram da Equilibrium, que é Equilibrium Açu, basicamente isso, Equilibrium Açu. Equilibrium, B-R-I-U-M, Equilibrium Açu, Açu com 2 S, e você vai estar nas nossas redes. Nos siga, que você vai estar sempre sabendo das novidades, quais são os médicos que estão atendendo. Muitas vezes já trouxemos oncologistas pela Liga, já trouxemos cirurgião de cabeça e pescoço, cirurgião torácico, coisas que nunca aconteceram nessa cidade. Então vale a pena nos seguir lá na Equilibrium Açu para saber de todas as novidades médicas, e muita coisa vem mais por aí. Por causa da burocracia, até agora não chegou o mamógrafo, mas está chegando, já foi fechado o negócio, a sala já está prontinha para recebê-lo. Nos próximos dias nós teremos o mamógrafo e nós teremos também o centro cardiológico, com holter, mapa e o teste ergométrico com a esteira. Eu quero deixar claro para vocês que a Equilibrium só crescerá daqui para frente. Nós temos daqui para frente uma necessidade de fazer com que haja um crescimento gigantesco da Equilibrium e da Dental Clínica. Elas só melhorarão para que a nossa população do nosso vale, o Vale do Açu, e a Dental Clínica também em Natal, possam entregar o que há de melhor na saúde para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu peço ao meu Criador, a Deus, que os proteja e guarde nessa semana, que está na metade, nesse resto de semana e começo de próxima, e que vocês possam desfrutar daquela paz que a gente falou lá do início. Deus os proteja, fiquem com Ele. Até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.